Boa tarde a todos. Muito obrigada por terem esperado este bocadinho. Houve aqui um ligeiro atraso no início do nosso webinar, mas creio que estamos prontos a iniciar. Então, antes de mais, quero dar-vos as boas-vindas em nome do Colab Forestwise e da equipa de gestão do projeto integrado RN21 e dar-vos então as boas-vindas a este webinar. Os nossos webinars são trimestrais e foram pensados para apresentar e divulgar toda a cadeia de valor da resina natural, desde a produção até a integração no mercado, passando pela indústria de transformação e também para divulgar os resultados do projeto integrado RN21. Este segundo webinar tem como tema as técnicas de extração de resina natural e a sua evolução ao longo do tempo. Para nos falar sobre este tema, nós convidamos a professora Maria Emília Silva, que é docente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e investigadora no CITAP, o Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, e no Laboratório Associado Inov4Agro, Instituto de Inovação, Capacitação e Sustentabilidade da Produção Agroalimentar. Antes de passar a palavra à professora Emília, quero sugerir que tem aqui em cima um separador que diz PIR, portanto é um separador onde podem colocar questões que serão depois feitas no fim à professora Maria Emília. Portanto, nós vamos ter uma apresentação de cerca de 20 minutos, que será depois seguida deste momento de perguntas e respostas da professora Emília às vossas questões. Portanto, passo então a palavra à professora Emília, agradecendo-lhe mais uma vez a disponibilidade. Obrigada, Joana. Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer ao Forestwise e à equipa coordenadora do RN21 pelo convite que me fez. Espero que esta apresentação sirva para vos mostrar a evolução nos métodos de resinagem, porque esse é um dos aspectos que nós estamos a tratar neste grande projeto e neste projeto estruturante que é o RN21. Vamos começar, porque já estamos um bocadinho atrasadas, dizer-vos que a minha apresentação vai começar um bocadinho atrás para trazer, se calhar, algum conhecimento, explicar o que é a resina, como é que se forma a resina na árvore e como é que nós conseguimos depois explorar a resina do pinheiro, como é que nós conseguimos retirar a resina do pinheiro. Falar-vos também um bocadinho do RN21 na medida onde a UTAD, na minha pessoa, está a coordenar. E depois também explicar-vos o que é a importância, ou melhor, o que é que ainda faz falta desenvolver e avançar para tornar a atividade da resinagem mais atrativa para jovens e também mais rentável. Começando então pelo princípio, explicar que a resina não é única do pinheiro, não é uma substância única do pinheiro. Grande parte das plantas produzem uma variedade de substâncias que são substâncias que ela utiliza para a sua defesa. São substâncias que repelem ou impedem ou limitam a entrada de agentes invasores portanto, no fundo, vão proteger a árvore de danos exteriores. Uma dessas substâncias defensiva é a resina. A resina que nós vamos falar aqui é a resina do pinheiro bravo, ela é uma substância que toda a gente conhece, é viscosa, é
inflamável, tem uma cor translúcida que vai do amarelo ao branco, e, portanto, a resina como substância defensora é de facto comum a várias outras plantas. Nas coníferas, nas resinosas, se quiserem, a resina é composta por terpentina ou aquilo que nós chamamos água ras, numa percentagem menor, entre 10% a 20%, e é esta terpentina que é a substância de maior valor, é o componente de maior valor comercial da resina. E depois há uma fração não volátil, a terpentina é volátil, mas há uma fração não volátil chamada de colofónia, que é mais abundante, é o composto mais abundante e que compõe em cerca de 60% a 85% da resina. Como vos tinha dito, então, a resina vai atuar na planta como uma barreira física para determinadas, física e não só, mas também física para determinadas pragas, mas também vai selar, esterilizar os tecidos danificados. Podem ver nestas duas imagens a barreira que ela faz, neste caso até temos aqui um inseto preso na resina, mas também a resina, quando vem à superfície da árvore, neste caso concreto é um dano físico que foi feito à árvore, e a resina vai solidificar e vai criar uma barreira física à penetração dos agentes e, portanto, vai proteger contra fungos, bactérias, insetos, vai proteger o tronco da árvore. Mas a resina, como é que se forma? Onde é que anda a resina na árvore? Se nós olharmos para esta imagem que está aqui do lado esquerdo, eu tentei colocar aqui um cubo de uma peça de madeira de pinheiro bravo, e ela tem dois planos, se quiserem, o radial e o tangencial, que são planos longitudinais, ou seja, planos que são paralelos ao eixo de crescimento da árvore, e depois temos aqui um plano, que é o plano transversal, que é um plano que surge do corte transversal do tronco. Quando observamos à vista desarmada, e vocês podem fazer essa experiência com um bocado de madeira de pinheiro bravo, quando olhamos para a superfície transversal do pinheiro bravo, nós vemos muitos pontinhos brancos, que vêm aqui depois nesta imagem, e ampliando estes instrumentos de corte, mas na verdade não sei o que é que aconteceu, alguém estava a falar por cima da imagem, mas continuando, fazendo a ampliação então desta zona onde há estes pontinhos brancos, nós podemos ver aquilo que são os canais de resina. Os canais de resina são espaços que existem no lenho neste caso estamos a falar do pinheiro bravo e, portanto, do pinheiro bravo, porque existem resinosas que não têm canais de resina, mas são espaços, então, que existem no lenho do pinheiro bravo, e eles podem ter uma orientação vertical, ou seja, que são estes que estão aqui, vê-se no corte transversal, vê-se a sua secção, e depois eles têm uma orientação neste sentido. Olhando com mais pormenor para esses canais de resina, os canais de resina têm, ao seu redor, à volta do canal de resina, tem
desculpem, umas células especializadas na segregação de resina. São células parenquimatosas, umas células específicas que existem na madeira quer de folhosas, quer de resinosas, mas neste caso concreto, estas células parenquimatosas são especializadas na segregação de resina e elas estão constantemente a secretar resina para o interior do canal. E, portanto, criam no canal, que tem depois uma orientação, como podem ver aqui, longitudinal, portanto, estão assim orientadas na árvore, criam um tubo com resina lá dentro que está sob pressão. Para além destes canais de resina com orientação vertical, eles existem também com orientação radial, ou seja, na direção da medula para a casca, existem os canais radiais. Eles estão normalmente associados a outras estruturas que são os raios, mas estes canais radiais estão então horizontais, estão dispostos horizontalmente no tronco das árvores e são muito importantes no transporte da resina para o exterior. Estes canais horizontais ou radiais, se quiserem, também têm células epiteliais que também segregam resina para o seu interior. Ora bem, estes canais de resina estão então cheios de resina segregada pelas células epiteliais. Esta resina está sob pressão dentro da árvore. Quando nós fazemos uma incisão, um golpe no tronco da árvore, e é isso que acontece quando nós resinamos a árvore, toda a resina que existia nos canais e que está então sob pressão é encaminhada, é libertada, digamos que abrimos os canais e a resina de imediato vai ser libertada e vem para a superfície que está então exposta. As células epiteliais que estavam a rodear o canal têm agora mais espaço para segregar mais resina e, portanto, essas células vão continuar a segregar resina, a mandar cá para fora resina, o que permite que essa resina seja explorada pelo homem. Quando a resina chega cá fora e entra em contacto com o ar, ela vai solidificar, digamos assim, vai se tornar mais viscosa e vai então proteger a árvore. Vai criar esta barreira que nós vemos aqui, no tronco da árvore, e vai proteger aquele tronco de ataques exteriores. Este é um problema que nós temos quando queremos explorar a resina, quando queremos colher a resina do pinheiro. Porquê? Porque chega a determinada altura, a solidificação da resina que chegou ao exterior vai tapar novamente os canais de resina que estavam a encaminhar toda a resina para aquela zona e o canal fica tapado e, portanto, volta-se ao início, volta-se a criar uma pressão dentro do canal de resina e a resina deixa de ser expelida pelo pinheiro. É para evitar
que aconteça esta situação, ou pelo menos para demorar mais no tempo a solidificação e o fecho dos canais de resina, que hoje em dia se utiliza um produto químico que vai impedir que aconteça tão cedo esta solidificação da resina. Ora bem, então o que está aqui em questão é os canais de resina. São os canais de resina que, por um lado, encaminham a resina para o exterior e, por outro lado, também, através das suas células epiteliais, segregam mais resina sempre que nós estamos a resinar. E isto é importante perceber-se, porque muitas vezes há a sensação que nós, quando estamos a resinar um pinheiro, estamos... Até há quem utilize o termo sangrar o pinheiro, ou seja, estamos a retirar um produto que está dentro do tronco da árvore e estamos a secar a árvore, estamos a retirar sangue. E, na verdade, se quiserem, podemos dizer que é sangue. Nós, quando tiramos sangue, o nosso organismo também segrega mais sangue, também consegue produzir mais sangue. E é o caso que acontece com a resina. Efetivamente, quando nós resinamos uma árvore, estamos a retirar a resina que está dentro dos canais de resina, mas também estamos a estimular a árvore a produzir mais resina, porque as células epiteliais vão produzir mais resina para proteger então a árvore. E, portanto, não é uma questão de explorarmos até secarmos o pinheiro, como muitas vezes é dito pelo senso comum, que a resinagem seca o pinheiro. Isso não é verdade, porque há uma estimulação da produção de resina. Ora bem, mas se o segredo está nos canais de resina, é importante nós percebermos como é que os canais de resina se comportam nas diferentes árvores. Nós sabemos que há árvores que são boas produtoras de resina, boas produtoras no sentido que produzem grande quantidade de resina, e há outras, às vezes mesmo uma ao lado da outra, que não produz tanta resina. É importante percebermos se as árvores mais produtoras têm mais resina, têm mais canais, e de facto tem havido alguns trabalhos feitos debruçados sobre estas questões de o que é que influencia a quantidade e o tamanho dos canais de resina, e por uma consulta que fiz e que tentei reunir, apesar de haver questões que não são muito consensuais, mas tentando reunir os trabalhos mais significativos sobre este tema, podemos concluir que as árvores mais produtoras de resina são as que têm mais e maiores canais de resina. Portanto, geneticamente, elas têm mais canais de resina e também têm maiores canais de resina. A resinagem, quando eu faço a resinagem, essa resinagem não produz nesse ano um aumento do número de canais verticais, mas induz o aumento dos canais radiais. Portanto, verticalmente eles mantêm-se mais ou menos idênticos, mas os canais horizontais ou radiais aumentam em número. Mas há uma coisa que é comum a todos os trabalhos que consultei, é que no ano seguinte à resinagem, aí sim, a árvore vai aumentar o número de canais verticais ou axiais de resina. Portanto, o efeito acontece no ano seguinte à resinagem. Também verificou-se que há uma correlação positiva entre a frequência de canais de resina, a sua área e as condições climatéricas, sendo que quando eu tenho num ano
um inverno muito rigoroso, com geadas muito fortes, nesse ano, na primavera seguinte, eu tenho uma maior frequência de canais de resina. Também a existência, na altura da resinagem, de mais calor, provoca também uma maior frequência de canais de resina. Muito rapidamente, mostrar-vos só um trabalho que foi realizado no âmbito de outro projeto sobre resinagem, que se calhar um dos primeiros projetos a tentar abrir novas técnicas de resinagem, que foi o Resimprove. Nesse projeto nós trabalhamos árvores de Vila Pouca da Guiar e de Paredes de Coura, ou seja, com situações edafoclimáticas muito diferentes. O número de amostras não foi muito grande. Nestas questões da resinagem, nós já sabemos que há uma influência grande genética e, portanto, o número de amostras deve ser sempre bastante grande. Neste caso, trabalhamos com árvores resinadas e não resinadas, mais resinadas 64 e 32 não resinadas, e verificamos que o número médio de canais de resina em número eram diferentes, ou seja, as árvores resinadas tinham um maior número de canais de resina do que as árvores não resinadas para o mesmo local, árvores que estavam lado a lado, mas relativamente à área dos canais de resina, elas não mostraram diferenças, ou seja, não há diferenças significativas entre a área dos canais de árvores não resinadas e árvores resinadas, o que quer dizer que não são os canais que aumentam de dimensão, mas sim o número de canais, quando se faz a resinagem, vai aumentar. Também foi feito o mesmo estudo, no fundo, para as mesmas árvores, mas usando as árvores não resinadas e depois vendo o comportamento do que é que se passava a nível do número de canais na incisão, ou seja, mesmo no local da ferida, e depois acima da incisão, ou seja, 20 centímetros acima da incisão, e depois num nível superior da incisão, cerca de 1 metro acima da incisão. E o que se verifica é que o número de canais nas não resinadas e no nível superior da árvore não apresentou diferenças significativas, um valor muito idêntico. As diferenças surgem depois na zona da incisão e logo acima. Há muitos mais canais de resina na zona da incisão e também ainda um número mais elevado acima da incisão. A nível da área, mais uma vez se verifica, desculpem, andei para trás. A nível da área dos canais de resina, mais uma vez se verifica que em nenhuma das situações havia diferenças significativas entre o que se passava na incisão ou mesmo nas árvores não resinadas. E, portanto, esta questão da resinagem, penso que dá para concluir que não está relacionada com o tamanho dos canais de resina, mas sim com o número de canais de resina. Neste trabalho que vamos fazer no RN 21, também iremos fazer algum estudo relativamente a isto para comprovar. Como vos disse, é necessário muitas amostras e, portanto, se nós conseguirmos aumentar o número de amostras para estas questões, só temos a ganhar e os nossos resultados são mais consistentes. Ora bem, isto era o que se passava dentro da árvore, então, indo agora diretamente ao tema da nossa apresentação, que é como é que se explora a resina, quais os métodos que nós usamos para a exploração da resina. A resina é explorada pelo homem
há longos séculos e décadas atrás. Há referências bíblicas, peço imensa desculpa, à utilização da resina na Arca de Noé, ou seja, a calafetagem da Arca de Noé foi feita com espiche, que é uma substância da resina, no fundo é resina. Também há referências à utilização de resina na mumificação dos mortos no Egito. Há muitas referências à utilização da resina na antiguidade. Em Portugal, as primeiras referências à resina têm a ver com o século X e têm a ver com uma das regiões que ainda hoje é uma região de excelência de resinagem, que é a região de Leiria. As primeiras referências não se referem à extração de resina como nós entendemos agora. Ela era feita era extraída de pedaços de madeira que, numa combustão rápida em fornos artesanais, formavam o pez. E este pez, que é uma espécie de alcatrão, digamos assim, era utilizado então na calafetagem de embarcações. O Pinhal de Leiria está muito ligado aos descobrimentos e à construção de naus, exatamente para os descobrimentos, e a pez aparece exatamente ligado também aos cascos das naus e das caravelas dos descobrimentos. No século XVII aparece de facto em São Pedro de Moel e na Marinha Grande, fábricas com grandes fornos dedicadas então à produção deste espiche ou pez que era utilizado essencialmente para calafetagem. Entretanto, no século XIX surge um administrador das matas de Leiria, das matas do Rei, que vai trazer para cá a resinagem, vai desenvolver a resinagem. Nesta altura, a resinagem é feita de uma forma muito agressiva. Ela é feita fazendo uma ferida vertical que vai sendo escavada. São incisões profundas que entram no tronco da árvore, e depois a resina que naturalmente o pinheiro vai segregar era encaminhada para um púcaro. Esta forma de resinar era efetivamente muito, muito agressiva. Ela entrava pela árvore dentro. Vem aqui, esta fotografia por acaso é de resinagem em França, mas que na altura também era um grande produtor de resina, depois foi ultrapassado por Portugal e Espanha, isto a nível europeu, mas a árvore era explorada ao máximo para resinagem. Ela tinha, vejam esta rodela que está aqui ao lado, esta árvore era completamente explorada. Vejam os anos, peço desculpa, vejam, está aqui, está a passar tudo bem, não está? Acho que sim. Agora não sei o que é que me aconteceu, que está aqui. Pronto. Vejam então a quantidade de feridas, e aqui eu vou chamar mesmo feridas porque a árvore está completamente golpeada, que torna
é completamente impossível utilizar esta madeira depois para serração. E é por causa destes sistemas que surge também a necessidade de começar a proteger as árvores, porque a resina era feita de uma forma, de facto, muito agressiva para a árvore. No século XX, portanto, passado uns anos, surge um novo sistema chamado sistema francês ou sistema AGS, que é trazido para Portugal pela Companhia Nacional dos Resineiros. A atividade resineira era muito importante, tinha de facto uma espécie de associação dos resineiros que se dedicava a esta questão. Neste sistema AGS, a resinagem continua a atacar o lenho, continua a ser retirada madeira do tronco, mas já não de uma forma tão agressiva como antigamente. As árvores passam a ser menos atacadas, no entanto, a marca destas feridas continua a ficar muito registada dentro do tronco das árvores e a impossibilitar o ataque, a impossibilitar a utilização desta madeira para madeira maciça de qualidade. Claro que esta madeira pode ter utilização, mas não é uma utilização nobre, não é? Porque ela está toda cheia de defeitos. Nos anos 50, o sistema francês é substituído então pela resinagem química, ou também chamada resinagem americana, e neste método a madeira deixa de ser ferida, ou seja, não a incisão que se faz no tronco é uma incisão que chega só à superfície do lenho, ou pelo menos deve chegar só à superfície do lenho. Às vezes vemos aí árvores resinadas que a resinagem entrou mais um bocadinho, e é aplicado na zona onde se faz a incisão um produto químico, um ácido, normalmente uma solução de ácido sulfúrico, que vai atacar também a árvore, vai impedir que os canais de resina entupam e, portanto, vai prolongar o período de resinagem na árvore. Esta resinagem era feita com a utilização de púcaros de barro, e dá origem à primeira legislação que há sobre a resinagem. Nesta altura, deixem-me dizer-vos, a resinagem era feita de uma forma muito intensiva, os pinhais encontravam-se, grande parte deles resinados, e a legislação que surgiu foi no sentido de proteger de alguma forma a madeira do tronco dessas árvores. Não deixar que a resinagem fosse tão agressiva e que limitasse a chegada de madeira ou a formação de madeira para serração. E, portanto, nessa altura usava-se a madeira maciça de pinheiro bravo, era a única forma em que a madeira era utilizada, e, portanto, havia necessidade de proteger a madeira que depois era encaminhada para as serrações. Hoje em dia, nós sabemos que grande parte da madeira de pinheiro bravo já não chega à serração, muita dela é utilizada em estilha, não é? E, portanto, já se pode questionar se a legislação faz assim tanto sentido quanto isso, mas de proteção à árvore. Mas, no entanto, hoje em dia ainda temos legislação com que temos que lidar. Ora bem, mais tarde, uns anos, houve a substituição dos púcaros de barro que se partiam e, portanto, de vez em quando caía um púcaro, partia-se, perdia-se a resina, foram substituídos
por produtos mais descartáveis, pelo saco plástico ou pelo púcaro também de plástico, que são estes exemplares que estão aqui. Este método é um método usado ainda nos dias de hoje, é o método, aquilo que nós chamamos o método tradicional, que é fazer uma incisão, colocar o ácido ou aquilo que nós chamamos também de estimulante e de X em X dias, normalmente de entre 15 a 20 dias, regressa-se à árvore para fazer novamente uma nova incisão, a que chamamos renova, e aplicar novamente o ácido, ou seja, aqueles canais de resina que foram explorados na primeira resinagem, na primeira incisão, agora já estão tapados, vamos abrir uma nova incisão e voltar a repetir o processo. E faz-se isso durante uma época, uma campanha de resinagem que começa em março, cada vez até começa mais tarde, mas março, e acaba em outubro, fins de novembro. Também está legislada o período em que se pode fazer a resinagem, mas o resineiro sabe quando é que o pinheiro dá e, portanto, independentemente da legislação que possa existir, o resineiro tem noção de qual o período que lhe é mais favorável para a resinagem, porque, como podem imaginar, ir de 20 em 20 dias ao pinhal, fazer renovas em todas as árvores é uma operação cara, é uma operação desgastante. Este método, então, tem algumas desvantagens. Eu diria que a primeira grande desvantagem é ser um sistema aberto. É um sistema aberto, ou seja, a resina fica cheia de impurezas, grande parte dos compostos voláteis evaporam, e lembram-se que eu há um bocado disse que a resinagem, que a resina tinha o produto mais valioso, que era a terbentina, que era volátil e, portanto, sendo um sistema aberto, a resina, a terbentina vai-se embora e fica uma percentagem muito reduzida, e por outro lado também, quando chove, a resina vai-se misturar com água. Essas impurezas que chegam à fábrica, tornam-se à fábrica de primeira transformação, não é? Que é aquela que faz a primeira separação da terbentina com a colofónia, e estas impurezas tornam-se um problema para esta indústria. É um resíduo enorme que eles não têm o que lhe fazer, que tem que ser incinerado, mas para o resineiro também é um problema grande. Porquê? Porque quando a sua produção, os seus bidons chegam à fábrica, o industrial da indústria de primeira transformação olha para a resina e faz uma avaliação a olho da quantidade de impurezas que a resina tem e retira um determinado valor ao preço que iria pagar pela resina, retira-lhe determinado valor porque, por causa da quantidade de impurezas que tem. Este é um aspecto que é muito problemático para a resinagem, para a relação entre a indústria e o resineiro, porque há resineiros que às vezes incorporam algumas substâncias para que torne a quantidade de resina mais pesada, e depois o industrial retira-lhe bastante no preço, e portanto são sempre, esta também é uma questão que vai ser avaliada no RN 21, porque de facto é um problema que tem que ser resolvido, porque traz um certo mal-estar entre o resineiro e o industrial.
Outro dos problemas é a utilização de sacos plásticos. Os sacos plásticos são um problema ambiental importante, eles representam um custo para o resineiro, porque o resineiro tem que levar, após a limpeza da resina, dos sacos, ele tem que levar estes sacos para uma incineradora e tem que pagar por isso. Muitas vezes também acontece que os sacos vão sendo deixados no monte, o que tornam-se um problema de poluição. Por outro lado, também nós estamos a fazer uma atividade que é uma atividade muito natural, é a exploração de um produto natural, e para isso estamos a utilizar um produto que tem uma origem fóssil, não é? Portanto, há aqui alguma contradição e nós também queremos tentar resolver este problema. Depois, por outro lado, também este trabalho da limpeza dos sacos é muito complicado, é um trabalho muito sujo, não é nada atraente e, portanto, incorpora muita mão de obra e é um trabalho muito pouco atrativo para jovens. Isto que está aqui representado são as diferentes etapas da resinagem. Primeiro tem que se fazer o descarrasco, ou seja, alisar a superfície de resinagem, depois fazem-se então as renovas, neste caso aqui até está na última imagem, faz-se a instalação e depois vão-se fazendo as renovas. Pronto, isto é o sistema tradicional que nós ainda hoje usamos nos nossos povoamentos e que é utilizado por todos os resineiros. Existem, no entanto, novos sistemas de resinagem. Um deles é um sistema americano chamado a resinagem Boral, que consiste, é um sistema fechado, em que vocês podem ver aqui a resina continua a ser recolhida em sacos plásticos, mas já não é um sistema aberto e, portanto, temos uma resina mais inteira, se quiserem, onde temos a terpentina, temos a colofónia, temos os compostos todos da resina. É um sistema, então, que também requer a aplicação de um estimulante, mas este estimulante atua durante mais tempo, exatamente porque está num sistema fechado e há quem refira que pode fazer uma renova, uma nova instalação, se quiserem, de 90 em 90 dias. Portanto, estão a ver a vantagem que este sistema tem. Ele utiliza, então, sacos fechados, um tubo e uma broca grande, em que é feita no tronco da árvore. Aqui estão dois, mas podem ser feitos mais buracos, no fundo são feitas a brocagem da árvore, em que na parte viva do tronco, ou seja, naquilo que corresponde ao borne, é a parte ativa da árvore, digamos assim, são feitas duas ou mais incisões e estes buracos vão produzir resina para o saco que fica aqui instalado. Vejam, o sistema, este sistema, isto está-me a passar, peço imensa desculpa, este sistema é um sistema que foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas que está a começar a ter muita atividade no Brasil. Por exemplo, o Brasil já tem muitos povoamentos que utilizam este sistema. Relativamente ao sistema inicial, no Brasil utilizam tubos e brocagens de maior dimensão, ok? E a resina, inicialmente, este sistema seria para ser aplicado só
um período antes do corte da árvore e era feito assim a toda a volta da árvore. Hoje em dia a exploração já é feita em grandes quantidades e é colocada sacos ao longo da árvore. Dizer-vos que estamos aqui com imagens do Brasil. Cá em Portugal, no Brasil tem produções, primeiro a espécie é diferente e as produções são muito maiores de resinagem. E, portanto, eles vão aplicando, digamos assim, estes sistemas ao longo do período de resinagem. E vejam a imagem que temos, então, de povoamentos resinados com o sistema Borol. Esta imagem que está aqui mostra, de facto, a quantidade de substância que seria volátil num sistema aberto, no nosso sistema tradicional, e que aqui fica completamente retido dentro do saco. Em Espanha também têm sido feitas experiências com este sistema, aqui também com um orifício de menor dimensão. Os resultados que temos obtido dos colegas espanhóis é que esse sistema não é tão produtivo quanto os americanos ou noutras latitudes falam. Portanto, para as nossas condições climatológicas, este sistema não é assim tão favorável. Dizer que depois, voltar aqui um bocadinho atrás, depois de fazer o orifício, é aplicado com vaporizador no orifício o tal estimulante e depois é logo de imediato colocada então o tubo com o saco e deixa-se a resinar. Este sistema tem alguns problemas. Um dos problemas é que, por exemplo, para resinas mais sólidas, e nós sabemos que dois pinheiros, um ao lado do outro, um apresenta uma resina mais sólida e outro menos sólida, mas com muita facilidade a resina solidifica no orifício e impede a saída da resina. E, portanto, o tubo deixa de mandar cá para fora a resina muito mais cedo em muitos casos. Outro dos problemas é que continua a utilizar sacos plásticos e, portanto, isso é uma questão que não fica resolvida. É muito invasivo para a madeira, danifica muito a madeira e não se conhece o efeito na sanidade das árvores, ou seja, a broca ao penetrar tão profundamente na árvore, se a broca estiver contaminada com bactérias, com fungos, com outra questão, pode introduzir dentro da árvore esses organismos e pode, de facto, matar a árvore com mais alguma rapidez. E, portanto, é um sistema que ainda requer algum conhecimento e alguma investigação relativamente a isto. Eu estou um bocadinho a demorar, não estou, Joana? A Joana Está não um fala? bocadinho, sim, está um bocadinho, mas acho que já está a terminar a apresentação, não Quase, está? quase. Pronto. Pronto, rapidamente dizer-vos que vamos entrar naquilo do RN21, naquilo que estamos a fazer no RN21. Estão aqui elencadas as atividades, como estou atrasada, não as vou referir, vou-as referindo à medida que apresento imagens. E então, um grande sistema que nós estamos aqui a tentar desenvolver tem um bocadinho a ver com o Borol, no sentido em que utiliza um sistema fechado, mas é um sistema fechado com brocagem da árvore, ou seja, a árvore vai ser brocada só até à superfície do lenho,
no fundo, é retirada do floema inativo e ativo até à superfície da árvore, pelo menos é isso que se pretende que seja, e depois a resina vai ser recolhida também em sacos. Tem aqui uma sequência de imagens, tem aqui a broca que é utilizada, neste caso aqui são imagens de Espanha, da Galiza. Aqui era um simples Black & Decker com baterias amovíveis que se fazia a brocagem. A ferida ou o orifício fica desta forma. Aqui esta zona escura é porque a madeira já estava queimada pelo orifício que tinha sido feito em baixo, portanto isto foi só uma experiência, só para vos mostrar como isto pode ficar. Depois é aplicado o estimulante à volta de todo o orifício, é aplicado um implante, ok? Que pode ser amovível da árvore, e depois neste implante é aplicado um saco que se vai ligar aqui a este orifício e que vai receber a resina. Mais uma vez, vejam aqui a diferença, e aqui já estamos a falar em condições muito idênticas, pelo menos às do norte do país, em que uma diferença entre a parte da terbentina, a parte volátil e a parte mais sólida, coisa que não acontecia quando tínhamos o sistema aberto. Aqui é mais uma experiência também com colegas espanhóis, agora da Zona Sul. Aqui já o sistema é exatamente o mesmo de abrir o orifício, mas aqui o implante já está ligado ao saco, ou seja, enquanto que aqui o único resíduo que nós íamos ter era o saco plástico, aqui quando retiramos o produto, quando retiramos o sistema, o implante vai agarrado ao saco e também é um resíduo. Eu me coloquei aqui uma fotografia, esta última, onde vocês podem ver duas árvores resinadas com o mesmo tempo de resinagem, exatamente na mesma altura, com o mesmo sistema, uma distanciada da outra 1 metro, 2 metros, e vejam a diferença de produção que existem nos sacos. Isto é a realidade do nosso pinheiro. Está bem? Há esta componente genética que nós não dominamos e que precisamos muito de dominar. Este sistema tem vantagens, tem aqui mais outra fotografia, exatamente ali ao fundo uma árvore que não tem praticamente resina, e aqui outra árvore já com 2 sacos com muita resina, onde a parte sólida e a parte líquida fica bastante diferenciada. Quais são as vantagens desse sistema? Uma instalação muito mais rápida do que o sistema tradicional, utiliza muito menos mão de obra. A mão de obra na resinagem é o grande bolo dos custos da atividade, é a mão de obra, exatamente pelo número de vezes que o resineiro tem que ir ao pinheiro. Neste caso aqui necessita de muito menos mão de obra, no máximo irá 2 a 3 vezes por campanha ao pinhal. É um trabalho muito mais limpo e tem uma resina mais limpa e mais inteira, coisa que deveria agradar ao empresário, mas que de facto não é isso que se verifica. Este sistema tem desvantagens. Todo o sistema é mais caro, ou seja, temos o implante, temos o saco, temos a broca, é mais caro, mas o sistema em si, mas depois tem menos custos com a mão de obra, e portanto pode haver aqui uma compensação de custos. Por outro lado, a resina com mais terbentina e mais limpa ainda não é valorizada pela indústria, e portanto, quando a indústria pagar mais este tipo de resina, pode ser que o facto do sistema ser mais caro torne-se insignificativo para o resineiro. Mas ainda tem
como um problema o resíduo do saco plástico e do implante. É necessário, então, continuar a investigar. Eu deixo aqui só 2 ou 3 coisas que estamos a desenvolver no projeto RN21, o desenvolvimento de um recipiente fechado reaproveitável, ou seja, pode ser um recipiente que depois é limpo e que volta a ser utilizado, mas também fechado, ou então um recipiente tipo saco plástico, mas que depois é incorporado no sistema de primeira transformação. E, portanto, vai ser também, entra no sistema de destilação da resina. Estamos também a desenvolver um equipamento que faça, por um lado, o descarrasque, ou seja, a limpeza do tronco, o alisamento do tronco, mas depois faça a brocagem, o mesmo equipamento faz as duas coisas. Implantes mais eficazes, foram detectados alguns problemas nos implantes e, portanto, nós queremos desenvolver, aprender com o erro dos outros e desenvolver implantes mais eficazes, e também estamos a desenvolver estimulantes que sejam biológicos, eu agora usei uma coisa que não gosto de usar. Biológico, ele é de facto um produto natural, mas que seja, que não utilize os ácidos. Ok? Os ácidos com natureza química e que sejam adaptados ao sistema fechado. Tudo isto que estamos a pensar em que se pode transformar a nossa resinagem implica outras questões, que são a alteração da legislação da resinagem que não está adaptada a este novo sistema e também a formação de resineiros para estes novos métodos e para a utilização de novas tecnologias. E muito obrigada pela atenção e estou à vossa disposição para o que... Bom, nós é que agradecemos a apresentação que a Emília fez, esta explicação detalhada sobre a resina e a sua origem biológica e depois toda esta recapitulação dos vários métodos de resinagem que foram sendo aplicados no nosso país até chegar agora a estas novas técnicas que nós estamos a desenvolver no âmbito do projeto integrado RN21. Isto foi, sem dúvida, uma apresentação muito interessante, muito detalhada, mas sem dúvida que ainda haverá coisas que poderão ser aqui questionadas. Portanto, eu vou dar a opção de escreverem algumas perguntas ou de levantarem a mão. Se alguém na audiência quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão. Os microfones estão desligados por default, mas eu creio que os posso ligar. Portanto, se alguém quiser fazer alguma questão, pode levantar a mão. Vou deixar aqui uns segundos para levantarem as mãos. Joana, Enquanto... deixa-me fazer a Emília, referência força. que temos Sim. aqui com a câmara ligada 3 caras que eu estou a ver, que são Sim, 3 caras exatamente. do mundo da resinagem, o Marco Ribeiro, das Raízes Independentes, presidente da Resipinos, o Dr. Hilário, também um lutador pela inovação na resinagem, e depois tenho aqui o Alejandro Cunningham, que é o grande especialista E que da levantou a mão, resinagem. portanto vamos E dar-lhe... levantou a mão, exatamente, e portanto espero conseguir responder, tirar alguma dúvida que o Sim. Alejandro tenha, que se calhar não consigo. Alejandro, tente ligar o seu microfone, faz favor. Permitir microfone, já consegui. Não, agora ligue, faz favor, carregue novamente. Sí, hola, buen Sim, día. olá, ¿Todo Olá, bom? tudo. Estoy acá en Buenos Aires pasando unas ferias, pero no podía dejar de participar de este de este webinario. Emilia, da una oleada acá no Brasil con el tema de los estimulantes para el sistema Borehole, que no se usa ya, o sea, por ser un sistema fechado no se usa ningún tipo de ácido, se usan jasmonatos.
Después, por mail o lo que sea, podemos discutir eso. Hoy acá en Brasil, se producen unas 300 toneladas mensuales de resina del sistema Borehole, no del sistema tipo Eurogem, sino el Borehole, Sim. y se usa estimulantes sin ácido sulfúrico, directamente jasmonatos, que se pueden obtener comercialmente, más eso fue desenvolvido por Hodges y Gary Peter en Estados Unidos, así que podemos encontrar alguna literatura de eso. Uhum. Sim, senhor. Ah. Obrigada por, como deves imaginar, eu não entrei por esses pormenores, Claro, tá. porque, aliás, neste projeto RN21, que é um grande projeto, eu não sei se já tens conhecimento do projeto que tens. Sim. E, portanto, neste projeto temos alguém ligado à química, que de facto está a explorar essa parte dos produtos estimulantes, não é? Mas efetivamente já tinha conhecimento que de facto são os jamonatos que estão a ser utilizados nesse tipo de resinagem. Muito bem. Bueno. Ver se mais alguém tem alguma questão. Desculpe, força, Alejandro. No, yo quería hacer un comentario así engrasado, que el sistema fellado circular, ¿no es cierto? La patente es de 1911, es una patente americana. O sea, nos estamos siempre reinventando la rueda. A ver si un día de estos conseguimos ir, no sé, voando. Eu acredito um bocado nisso, acredito que estamos sempre a inventar a roda, mas agora temos novas tecnologias e temos novos produtos e, portanto, a ideia inicial às vezes é a mesma, até porque as árvores produzem resina da mesma forma, não é? E, portanto, mas se calhar podemos melhorar, acima de tudo, melhorar as condições do trabalhador, do resineiro. Sim, porque senão não vamos a ter mais resineiro. Exatamente. Nós temos a resina como um produto bio, ou seja, produto que cada vez mais é solicitado, os produtos de origem biológica solicitados pelo mercado, e deixamos de ter quem o queira explorar, não é? Porque, de facto, a exploração é muito agressiva para o trabalhador e muito pouco atraente, não é? E, portanto, temos que tentar incorporar no conhecimento que já temos e naquilo que se fazia antigamente, incorporar novas técnicas e novos materiais para modernizar a atividade. Bueno, muitas gracias. Obrigado. Obrigada eu. Obrigada a nós. Doutor Hilário, força. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Como estás? Está tudo bem por aí? Sí, obrigado. Muito bem. Okay. Está todo em ordem. Aquilo que eu queria introduzir era o seguinte, era o sistema de limpeza do saco de plástico, arranjar um sistema que nós estamos, a minha empresa, em colaboração com o Instituto de Leiria, estamos a tentar arranjar um protótipo para a limpeza da resina do saco. Eu acho que isso se conseguíssemos esse tipo de protótipo, seria um grande avanço para o resineiro, porque de facto permitia que o resineiro não tivesse custos de fazer a separação da resina do saco e, por outro lado, não tinha um problema ambiental, que é a questão do destino dos sacos de plástico. Portanto, a nossa empresa, ao abrigo do RN21, estamos a desenvolver a investigação, já temos algumas ideias, já temos algumas empresas que já estão a colaborar connosco e, portanto, parece-me que seria
uma forma de poder permitir que a utilização do saco de plástico andasse para a frente, porque assim, como nós vimos anteriormente, o resineiro tem custos elevadíssimos de mão de obra em retirar o saco e também depois o destino dos sacos. Portanto, acho que estamos a caminhar nesse sentido, por isso acho que devemos abraçar este projeto. E por outro lado, também queria falar falou-se muito de umas árvores produzir mais, outros produzir menos, mas o que eu penso que deveria-se investir, que no Brasil está muito à frente de nós na questão da genética, aqui em Portugal devia-se investir na genética das árvores para a produção de resina, que prática, apesar de muitos estudos e muitas coisas, o produtor de resina não sabe, não tem conhecimento e não é posto à disposição sementes de árvores para a produção de resina. E era isso que eu queria dizer. Tocou num aspecto de facto muito importante, Dr. Hilário, que tem a ver com o melhoramento do pinheiro para a produção de resina. Nós cá em Portugal temos programas de melhoramento genético do pinheiro, mas durante muitos anos dedicado à forma do pinheiro e ao volume, ou seja, que tinham a ver mais com produção de madeira, e só ultimamente é que se tem olhado para o pinheiro e para o melhoramento para as questões da resinagem, para a produção, para o incremento da resina no pinheiro. O RN21 também toca esse aspecto, também está a fazer a instalação de pomares com árvores que já foram selecionadas como melhores produtoras de resina, só que as questões do melhoramento genético demoram anos, não é? O melhoramento genético é uma coisa, um caminho grande a fazer. Professora Emília, deixe-me dizer que no Brasil eles dão-nos 10-0 nesse aspecto. Eu sei. Não é, Alex? O Alex é testemunha disso. Sim, eu sei disso. Tem um porém aí, que acá el árbol se comienza a resinar com 8 anos de idade. Aos 8 anos você sabe o resultado desse melhoramento. Claro. Provavelmente entre los 8 e los 20, quando vai cortar, ya lo que você tem no vivero es de mucha mejor calidad. O sea, es la rapidez del ciclo lo que... Claro. Y eso vocês no tienen... O sea, hay una división que es pinos naturales en el hemisferio norte y pinos tracidos para el hemisferio sur. Es un mundo de diferencia. Claro. O nosso pinheiro começa a dar resina quando, não é? Portanto, os efeitos de melhoramento são vistos muito. Claro. Não podemos comparar estas coisas do Brasil, com a vantagem de que a resinagem no Brasil foi feita, iniciou-se não, mas o grande boom teve a ver com portugueses que saíram de cá e foram para o Brasil. Exatamente. E chegaram lá e quiseram melhorar, não é? Tiveram logo aquele espírito, só o espírito de irem para outro país já mostra que são empreendedores, não é? E que já são mais, e portanto foram pessoas mais arrojadas, digamos assim. Maria Emília, trabalhei com muitos deles, Hilário sabe. Sim. Não, o que eu penso é que, de facto, aqui os nossos institutos florestais não têm, digamos, trazido para o setor conhecimento nessa área. Eu acho que tem-se feito alguns estudos, mas o setor não tem conhecimento depois prático desse desenvolvimento genético.
Eu, se eu quiser plantar eu um acho que pinheiro... foi dado um passo para isso, doutor Hilário. Acho que eu sempre achei, não é uma opinião, é um Sim. facto, a indústria é muitas vezes o motor do desenvolvimento de atividades primárias, não é? Ou seja, quem tem que dar Sim. o primeiro arranque compete muito à indústria, porque o setor primário é um setor mais tradicional, é um setor que tende a não inovar. E na resinagem aconteceu muito que a indústria não teve esse, Eu sei que durante muito papel tempo... na resinagem do nosso país. Ou seja, importa a resina e não a desenvolve no nosso país. Mas eu acho que foram dados já os primeiros passos e estamos no bom caminho. Mas a minha empresa, por exemplo, tem colaborado com alguns institutos nesse sentido, e o que é certo, não tenho obtido, depois não tenho feedback disso, não é? Dos resultados dessas investigações. Portanto, eu tenho colaborado portanto, não sei, com algumas investigadoras nesta área, e o que é certo é que também tenho tido feedback. Pronto, mas vai isto, ter agora, isto do RN21. vai-se caminhando, não é? Vai-se É caminhando. isso mesmo, é agora no RN21. Pronto, o webinar já vai um pouco longo, portanto, creio que vamos terminar por aqui. Quero agradecer a todos os que participaram, estiveram a ouvir-nos, os que colocaram questões, à professora Maria Emília pela disponibilidade para nos fazer esta apresentação tão rica e interessante. E quero também aproveitar para dizer que o próximo webinar RN21 será no dia 5 de abril e a apresentação estará a cargo do engenheiro Pedro Teixeira, do Centro Pinos, e o tema deste webinar é o potencial da resina para a valorização do pinhal. Convido-vos desde já a marcarem na vossa agenda, dia 5 de abril, também deverá ser pelas 14h30. Se já não nos virmos, boas festas. Boas festas também. Boas festas a todos. Tchau, obrigado. E obrigada. Deus. Deus, com licença. Deus.